Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Eveline e aqui nesse canal eu compartilho as aventuras de viajar com o bebê e te dou dicas práticas para que você faça o mesmo. No vídeo de hoje eu vou continuar contando a aventura que foi ir grávida para o deserto do Atacama. Eu fiz um primeiro vídeo explicando como chegar no deserto, opções de hospedagem, como é que funciona lá. E aí eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição para que você possa dar uma olhada. Independente de estar grávida, o deserto do Atacama é um lugar fantástico, é muito lindo, muito especial e eu recomendo que você considere na sua listinha aí de destinos possíveis. Nós compramos a viagem quando eu ainda não sabia que estava grávida. Depois que veio positivo, aí foi aquele desespero, sabe? Eu fiquei com muito medo. Eu falava, gente, eu vou levar o bebê pro deserto? Como assim que eu vou levar o bebê pro deserto? Não dá. E aí eu fui atrás de informação, pesquisar sobre isso e não tinha. Simplesmente não tinha. O deserto do Atacama, ele é o deserto mais seco e mais alto do mundo. E aí eu só pensava, que loucura é essa que eu vou fazer da minha vida? E aí a gente tomou a decisão, assim, junto com a obstetra. Eu tava fazendo pré-natal tudo bem certinho e eu não tive nenhuma alteração na gestação. Nada que contraindicasse a ida. E a gente foi com o aval dela também. E sempre em comunicação, explicando tudo que estava acontecendo, o que era que eu estava sentindo. E o acordo foi o seguinte: senti qualquer coisa fora do esperado, qualquer coisa que me deixasse insegura e com medo, a gente ia voltar naquele momento, né? E antes que vocês pensem, meu Deus, foi Gustavo que pressionou. Não, fui eu que disse, a gente vai. A gente vai. E ele super preocupado, super aflito. E eu, não, a gente vai. Não tá tudo bem comigo? Então a gente vai. Pesquisei bastante antes de ir, apesar de não ter informações para grávidas, mas tinha informação porque muita gente já foi para lá. Então eu fui só adaptando. Eu cheguei no deserto com 14 semanas de gestação. Eu lembro que desde o positivo, 5 semanas, eu já senti uma fadiga imensa, uma indisposição, uma náusea. E assim, eu nunca tinha estado grávida. E era tanta indisposição que eu só conseguia pensar: é assim mesmo? É normal? É normal, assim, simula doença, entendeu? Desse jeito, porque não pode, né? E realmente era normal. Tava tudo ok comigo. Passou aquele primeiro trimestre, então eu lembro que as náuseas diminuíram um pouco. Segundo o Gustavo, a oscilação de humor também diminuiu um pouco. Eu não acho. Eu acho que eu continuava uma montanha russa, assim. Mas ele disse que deu uma aliviada em relação a isso. A fadiga e a indisposição foi a gestação inteira. Inteira. Até o dia de eu parei esta criança, eu estava completamente indisposta. Então, não foi uma coisa exclusiva assim com o deserto. Foi uma coisa que eu já estava sentindo e lá não piorou esse sintoma, porque era o que eu queria justamente observar. Se lá ia piorar. Na época também eu tinha muita queda de pressão. E as gravidinhas que estão me ouvindo aí sabem que queda de pressão é ótimo, né? O problema é quando a pressão aumenta. Na gravidez a pressão não pode aumentar. E eu já tinha várias quedas de pressão, porque também é próprio da idade gestacional, e eu já andava com meu sal, pra cima e pra baixo, meu sachêzinho de sal, então volta em mim uma tontura, eu botava o sal. Isso independente de estar no deserto, tá? Tô contando coisas prévias. Eu tinha uma aversão a cheiro, que eu acho que depois que eu tive ela, inclusive até hoje, eu acho que eu ainda tenho um pouco, sabe? Ficou um resquício, assim, disso. Se você tem, se você sente também, coloca aqui na descrição, né, nos comentários, na verdade, pra poder ajudar outras pessoas, porque era uma... Eu entendia que mulher enjoava cheiro, mas não tanto. E eu lembro que era um sintoma bem intenso na época da gestação, junto com a indisposição e a sonolência excessiva. E aí no deserto não houve uma alteração nesse padrão, meio que eu continuei sentindo essas mesmas coisas. Uma das maiores preocupações de quem vai para o deserto do Atacama é o que eles chamam de mal de altitude. São Pedro do Atacama é a cidade base para você fazer os passeios. E ela fica ali em 2.400 metros de altitude. Esses sintomas do mal de altitude, eles são decorrentes da diminuição dos níveis de oxigênio do ar. Porque quanto mais a gente vai subindo, né, em relação ao nível do mar, vai diminuindo essa concentração de oxigênio. E aí pode causar alguns sintomas que, em geral, eles acontecem a partir de 2.500 metros de altitude e podem acometer qualquer pessoa, tá? Não é porque você que está grávida, eu que estava grávida e acontecer certeza, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Os principais sintomas são a dor de cabeça, náusea, fadiga e tontura.
Eu tava gabaritando praticamente tudo, né? Eu só não tava com dor de cabeça. Esses sintomas, eles surgem ali entre 6 e 12 horas depois que você, né, subiu, né? E eles podem variar de pessoa para pessoa, durar mais tempo ou menos tempo. Existem algumas medidas que o pessoal lá orienta que você faça para diminuir esses sintomas, né? Para tentar não ter ou até diminuir. A primeira delas é evitar subidas rápidas. Então, procurar passeios, né, que você vá subindo aos poucos. Então, tem passeios que eu vou explicar até depois, com 2.500 metros de altitude, outro com 2.800, e aí você vai decidindo o roteiro dos passeios, baseado um pouco na altitude, para entendendo como o teu corpo funciona e se de fato você aguenta aquilo ou não. E, gente, essas informações são para não grávidas também, tá? Não é só para quem tá grávida, não. É para todo mundo. Outra coisa que eles orientam muito e que salva, assim, é a questão da hidratação. É o principal. Eu, nesse período, eu já estava ingerindo mais líquido, né? Eu já estava muito preocupada com essa questão da hidratação pela gestação. E eu estava indo somente para o deserto. Então, eu disse, eu vou beber toda a água do mundo que houver, entendeu? E lá, uma das recomendações é você fazer isso. Se hidratar bastante, evitar comer comidas pesadas, então comidas mais leves. Usar analgésico ou medicação para náusea, caso você precise, não tem problema nenhum. E lá, os povos andinos, eles usam a folha da coca. Tem, inclusive, bombom de folha da coca, tem chá de folha da coca, que ajuda muito nesse mal de altitude. Eu não pesquisei se grávida podia tomar, porque para mim não era nenhuma opção. Assim, nenhuma opção pensar na possibilidade de tomar esse chá de coca, mesmo se eu não tivesse grávida. Então eu digo, não existe nenhuma chance. Mas e aí? Como foi que o meu corpo reagiu ao deserto do Atacama? Lembra que eu contei que eu já sentia muita indisposição, muita tontura, a náusea, tudo aquilo, e esse padrão não mudou. O que mais me pegou, assim, foi a amplitude térmica. Aí, realmente, se você... Eveline, qual foi o principal? A amplitude térmica, porque de madrugada chegava a fazer 0 grau. E durante o dia chegava a bater, tipo, 35 graus. Sendo que a umidade relativa do ar era, tipo, 6 a 10%, né? Então, era um clima muito hostil, né? Próprio de um deserto, né? E essa questão da amplitude térmica me pegou bastante, porque eu já estava muito sensível às variações de temperatura por conta da gestação. Então, era como se fosse assim, frio eu sentia muito frio, sabe? Calor eu sentia muito calor, era tudo muito intenso, né? O que eu fiz foi me vestir em camadas. Então, eu levei desde short, tênis, meia e camiseta, várias, a roupa térmica, roupa térmica, casaco, eu tinha um casaco duplo, né? Eu vou colocar, ver se eu consigo colocar o link aqui na descrição de tudo isso que eu levei pra vocês, que aí eu acho que fica mais fácil. Mas eu tenho um casaco que tanto ele é impermeável, como ele é 2 em 1, sabe? Então tem um casaco mais fininho por dentro, que a gente pode tirar, e um casaco mais grosso por cima. E a todo momento, eu acho que praticamente, quando tava frio, eu precisei usar os dois juntos, né? Fora, eu levei a roupa térmica também, levei uma blusa de lã, né, mais grossa, mas lá, como eu tinha que me vestir em camadas, era meio inviável, sabe, vestir lã. Era bem complicado, porque ia variando a temperatura e era aquela coisa, você saía tirando a roupa, assim, meio desesperado, sabe? Então, não era legal usar a lã e esse casaco que eu tinha, como eu disse, ele era muito quente, então ele ajudava muito. Eu levei gorro, levei luva, tudo que era de frio, assim, cachecol eu também levei, lá não neva não, pelo menos não nesse momento, não nevou. E eu levei mesmo assim, tudo isso, o cachecol também, pra poder proteger, sabe, do vento, então eu recomendo que você leve e faça isso. Junto com essa amplitude térmica, tinha um clima assim muito hostil, então era muito seco, e aí eu levei muito hidratante, né, e passava hidratante o tempo inteiro. Hidratante labial, porque o lábio queimava, rachava, sabe? E eu não levei, aí foi um erro, e eu recomendo que você se prepare para isso. Hidratante nasal, então soro fisiológico, tem até soro que é em gelzinho, que você aplica no nariz e ele dura mais tempo. E aí eu não levei esse abençoado. Chegou lá, né? Eu já contei essa história até no outro vídeo. Chegou lá, eu fui na farmácia, como todo mundo teve a mesma ideia, né? Tô com o nariz sangrando, porque tava muito seco. E aí vou na farmácia para poder comprar o hidratante nasal e não tinha.
porque todo mundo teve a mesma ideia, né? Então, assim, um arrependimento que eu tenho é esse. Realmente eu teria que ter me preparado mais pensando no meu nariz. Porque eu pensei na minha pele, eu pensei na minha boca, mas eu não pensei no meu nariz. Como que eu não penso nisso, né? Lá eu caminhei muito devagar. Além de ser uma recomendação deles lá, por eu estar grávida, eu já estava fazendo tudo mais lentamente mesmo, sabe? Então, eu segui essa recomendação. A agência de viagem que a gente contratou os passeios, eles sabiam que eu estava grávida, ou estou grávida, né? Então, eles adaptaram tudo e se preocupavam muito, assim, saber se eu estava bem, se estava tudo ok. E, principalmente, respeitar o meu tempo, respeitar o meu passo. Porque eu ia caminhar muito devagar e se fosse necessário parar, sentar, eu ia ficar lá linda com minha neném na barriga, dizendo estou contemplando a vista. Porque assim, é uma viagem muito contemplativa. É uma viagem para você olhar assim na volta e refletir, sabe? Pensar na vida mesmo. E eu usava nesses momentos também para parar, sentar e olhar tudo na volta. E eu adorava que eu ainda tinha justificativa que eu tava grávida. Então eu parava ainda mais vezes para poder ficar contemplando aquelas montanhas maravilhosas e aquelas dunas perfeitas. E lá, quando você chega, tem um portfólio de passeios possíveis, né? E você vai adaptando e vendo qual é a sua necessidade, conversando com a agência e principalmente, volto a dizer, a questão do mal de altitude, observar a altitude de cada passeio, o momento que sai, o momento que volta. Em geral lá, eles pegam no hotel e deixam no hotel, exceto alguns que aí eles marcam um ponto de encontro numa praça principal, né? E você vai para lá e seguem para o passeio, mas aí na volta, em geral, eles deixam no hotel. E dentre vários passeios que tinham lá, nós escolhemos baseado na altitude, no conforto para mim em relação ao horário, porque tinha passeio que saía de madrugada e passeio que já saía de manhã, passeio de metade do dia, então a gente passava daqui a pouco o turno da manhã fora e aí à tarde já passava descansando, né, no hotel. Então a gente escolheu baseado nisso. E aí um dos primeiros passeios foi o Vale de la Luna, que é simplesmente mágico, é fantástico, é bem isso mesmo, o Vale da Lua. Ele parece mesmo que você está na Lua, aquelas crateras. Ele tem subidas, é como se fosse assim, uma mini ladeirinha, sabe? Assim, uma ladeirinha pequenininha, mas imagina isso na terra, né? No deserto. Então, eu subi essas dunas e tudo, muito devagar, muito, muito. Em muitos momentos eu parava, a gente tirou foto e tudo, né? Desses momentos pra guardar. Eu parada e esperando ficar super bem e contemplando a vista pra poder dar continuidade. Outro passeio é a Laguna Serra, que fica a 2.300 metros de altitude. O Vale de la Luna fica a 2.500 mais ou menos. E a Laguna Serra é um conjunto de lagoas com alta concentração de sal, muito maior do que a do mar, e sais minerais. Essas lagoas, elas fazem com que você não afunde, pela alta concentração de sal. É muito interessante, é muito legal. Você chega lá, né? E aí é um conjunto de passarelas que você vai caminhando e vendo aquele deserto de sal, a coisa mais linda do mundo, e vai passando por essas lagoas. Tem delas que não, aí eles vão contando a história e tudo, e aí tem delas que você não pode tomar banho e eles orientam, e outras que você pode entrar. Nessa que podia entrar, tinha estrutura de banheiro para você se trocar. Não era assim um banheiro master, incrível, perfeito, mas era um banheiro, né, para você deixar suas roupas. E você podia entrar, aí eles não recomendavam que você mergulhasse, né, até porque poderia fazer muito mal assim para a pele. Tem uma quantidade de tempo que você pode ficar, que se eu não me engano são 20 minutos no máximo, porque depois você já começa a ter reações de pele. E aí não é interessante que você fique, mas é uma experiência maravilhosa, assim. Eu tirei fotos de Gustavo, porque ele entrou. Eu não entrei. Não teria nenhuma contraindicação pela gravidez. Mas eu optei por não ir porque eu não tava afim. Eu não queria mergulhar. Na verdade, é um passeio muito contemplativo. Então eu queria só ficar olhando, sabe? Aquela vista, aqueles vulcões, aquelas montanhas no fundo. Tudo muito perfeito. E aí fiquei tirando foto dele. Aí a gente seguiu, né? Depois dessa lagoa que podia tomar banho. E aí seguiu essas passarelas, continuou e vendo o deserto de sal e o pessoal explicando o que era cada coisa, né? Porque cada coisa tava ali. Então é um passeio bem interessante de ser feito. Outro passeio é o tour astronômico. Esse era o passeio que eu mais queria fazer. Então foi um que quando eu vi, eu vou pro deserto do Atacama, eu falei, eu preciso ir nesse passeio.
porque o deserto ele tem um dos céus mais limpos do mundo para você visualizar as estrelas. O melhor período para ver é ali no inverno, que é de junho até agosto, mais ou menos. Nós fomos no verão. Não basta ir grávida pro deserto, eu ainda fui no verão, né? Então, no verão, por incrível que pareça, chove em alguns momentos. E aí o céu fica encoberto, e aí você não consegue olhar as estrelas. Eu fiquei na torcida, assim, pra dar certo. Eu falei, eu quero muito ver isso. Deve ser muito fascinante, assim. E aí é um passeio bem legal, que é à noite, né, claro. E tem um certo horário. Esse é um passeio que eles combinam um ponto de encontro na praça. Então a gente foi pra lá, esperou, você vai de van e vai no escuro mesmo, literalmente. Eu lembro que a gente tava na van e você vai indo com muito casaco, eu tava toda encasacada, assim, porque tava muito frio já nessa hora. E aí, você vai na van e eles vão entrando, vão indo, né, entrando estradinhas e vão entrando, e está escuro, escuro. E teve uma hora que eu falei assim, Gustavo, estão levando a gente pra onde? Estão levando a gente pra onde? Porque assim, se você não me contasse que era um tour astronômico, eu ia me sentir assim, sabe o filme de terror que você tá entrando assim, sorrateiramente, e aí vai vir um monstro e vai pegar você, entendeu? O Freddy Krueger. Pronto, eu imaginei logo isso, mas assim, eu tava tranquila. Isso foi mais pra descontrair, que eu falei com ele e tal, e era no escuro, porque precisava estar escuro pra ver as estrelas, e aí você chega lá, primeiro você vai tipo pra um galpão, assim, onde eles fazem uma palestra, explicam mais ou menos o que é que a gente vai ver, para onde é que a gente vai, divide em grupos, e aí o grupo vai com um e o outro grupo vai com outro para organizar o passeio, né? E aí tem um momento que a gente chega ao grupo e faz uma roda e eles vão explicando cada constelação. Eles explicam a constelação, mostram os planetas e não é um tour maravilhoso, porque não é aquela coisa de eles olham aquele ponto brilhoso ali em cima, sabe? Tipo, não é assim. Ele tem uma luzinha, um laser, que ele vai apontando. Então ele, ó, aquela constelação X é desse jeito aqui. E aí eles vão explicando e você fica completamente hipnotizado. A verdade é que, assim, eu tava completamente hipnotizada, achei o máximo, assim, o passeio. E aí tem os telescópios e eles vão mostrando os planetas. Ó, esse planeta que você vai ver é tal, entendeu? E aí eles vão mostrando isso. E faz parte do passeio as fotos. Uma foto, assim, perfeita, porque não é qualquer câmera que tira foto do céu. Então, era uma câmera que tinha uma lente própria para isso, né? E que a gente tinha que ficar parado não sei quantos segundos para poder a lente captar toda a imagem do céu atrás, sabe? E foi muito mágico. Foi muito mágico porque eu tirei uma foto segurando a minha barriguinha, a minha nenenzinha, sabe? E aquela estrela no fundo. Foi a coisa mais linda do mundo, assim. Foi muito especial. Eu contando, juro a vocês, eu me emociono, assim, sabe? Lembrando. Porque essa foto eu guardo com muito carinho, assim. Foi um dos momentos, assim, mais marcantes, assim, da viagem. Outro passeio que nós escolhemos foi o Vale do Arco-Íris. Ele fica a 3.000 metros de altitude e também é um passeio bem mais contemplativo. As montanhas, elas têm um desenho e um formato que fica colorido, sabe? Realmente simula um arco-íris. Eles vão fazendo o tour, explicando a você aquelas pedras, as formações rochosas, e a gente não pode pegar nas pedras, só pode, né, agachar assim, tirar foto. Mas você não pode catar uma pedra e levar pra casa, entendeu? Não tem como. Esse é um passeio que sai de madrugada. E aí eu fiquei muito receosa, assim, pra fazer ele, porque assim, gente, eu já não sei se eu quero ir. Oscilações de humor próprias da gestação. Aí foi ótimo ter escolhido ir, tá? Foi uma decisão muito assertiva. Esse passeio ele saía de madrugada e o café da manhã era lá. Eu lembro que eu saí toda encasacada de novo, né? Muito encasacada, porque era muito frio nesse momento. E lá, durante o período que a gente tava passeando, teve uma hora que eu senti muito mais frio. É importante casaco corta-vento, tá? O meu casaco era corta-vento. E mesmo assim, eu ainda sentia aquele vento entrando. E aí eu fui realmente ficando com muito frio. O Gustavo pegou o casaco dele, me deu, foi aquela coisa. Só que o pessoal dos passeios sabia que eu tava grávida. Então, assim, foi tudo pronto pra isso, tudo preparado pra isso, sabe? Eu não passei perrengue, sabe, gente? Não passei. Porque eu avisei que eu tava assim. Então, o pessoal
montou a estrutura e olha, você tá se sentindo bem? Se você não tá, vem pro carro, senta aqui. E aí eles montaram também depois o café da manhã. A gente tomou um café da manhã, viu o sol nascer naquele lugar mágico. E é um passeio também, assim, que eu recomendo. Ele fica, o Vale do Arco-Íris fica a 60 quilômetros, mais ou menos, de São Pedro do Atacama. Então, por isso também que sai tão cedo, assim, o passeio. Para que a gente possa tomar o café da manhã lá e ver o sol nascer por lá. É um passeio que eu recomendo bastante também. O passeio relaxante dessa viagem foi as termas de Puritama. As termas ficam a 3.500 metros de altitude. Foi um passeio que a gente fez lá mais pro finalzinho. E são lagoas, né? Piscinas naturais formadas dentro de um cânion. E lá o solo, né, é muito quente porque tem muitos vulcões na volta. E aí esses vulcões, eles entram em erupção e esse magma todo, essa lava que vai por baixo da terra, esquenta essa água, né? Então era muito quentinha assim a água. Variava assim entre 33 e 30, até 33 graus Celsius. Era exatamente isso. Por quê? Foi um dilema. Essas aí, foi um dilema. Por quê? Eu queria fazer o bendito passeio. Tu acha que eu não ia querer? Tá bem bonita lá na terma, entendeu? Uma aguinha bem quentinha, maravilhosa. Eu queria muito estar. Só que meu marido, excelentíssimo, disse: e será que isso não é perigoso pra neném? Tu vai entrar numa água fervendo, porque água fervendo, olha o exagero, né? Então, tu vai entrar, isso vai dar certo. E aí eu mandei mensagem pra minha obstetra maravilhosa, Bruna, te amo, perguntando se eu podia entrar ou não, né? Se era seguro ou não. E aí a Bruna falou, não, olha, é seguro, nessa temperatura não tem problema nenhum. Tem grávida que inclusive toma banho de jacuzzi, tem que cuidar a temperatura, mas nessa temperatura 33 graus Celsius não dá problema nenhum, então pode entrar. E aí eu só pensava, gente, a grávida não tem um dia de paz. Não tem um dia de paz. Porque eu já tava grávida. Já tinha vários passeios que eu não tava fazendo e que eu tava ok em relação a isso, mas tinha passeio que eu podia fazer, sabe? Que tava tranquilo. E ele super preocupado, eu tinha que estar acalmando ele, né? Gustavo, tá tudo bem, deu tudo certo. E assim, a pergunta é, Evelyn, 3.500 metros de altitude, você não sentiu nada? Não, nada, nada. De mal de altitude? Não. Eu senti a indisposição que eu já tava sentindo, que eu senti até o dia de Pariela, né? Eu senti tontura, não. Foi quase nada de tontura. Era uma tontura que eu já tava sentindo, então não teve nenhuma variação em relação a isso. E resumindo, assim, foi um passeio maravilhoso, inclusive muito relaxante, porque nos outros, né, que tinha que caminhar, subida, alguma coisa desse tipo, eu já fazia muito devagar e já senti um pouco de fadiga. Uma pessoa que não tivesse grávida também poderia sentir, sabe? Então, eu senti um pouco e lá não, foi tipo pra relaxar, ficar lá, só relaxando, curtindo a vista, a coisa mais linda do mundo. Então, foi um passeio muito bom que eu recomendo que faça, assim, mais ou menos no meio da viagem, né? Se você não tiver grávida ou se tiver e sentir que aclimatou muito bem, né? Quando chegar lá. Então dá para fazer ali do meio para o final por conta da questão da altitude. O passeio mais alto que nós fizemos foi o Piedras Rojas e na volta passamos pelo Trópico de Capricórnio. Piedras fica a 4.200 metros de altitude e foi o último passeio que nós fizemos. Foi feito com muita cautela por parte do pessoal da agência e nossa. Então, no que a gente ia subindo de carro já, porque você já vai sentindo sintomas de mal de altitude já no carro. Não precisa você descer, sabe, para você sentir e andar. Não. Às vezes até no carro, no transfer, você já começa a sentir. E eu lembro que eu fiquei prestando muita atenção nisso. Se eu ia sentir alguma coisa, porque também se eu sentisse, o carro ia prontamente me levar de volta. Entendeu? Porque eu estava grávida. Entendeu? Essas coisas assim, existem suas desvantagens de estar grávida e as vantagens, porque todo mundo cuidava de mim, fazia as minhas vontades, eu tava sendo muito mimada. Eu não achei ruim não, viu? Estar sendo mimada no deserto do Atacama. E aí a gente chegou lá no Piedras, eu não senti nada no caminho, eu tava me sentindo super bem. Frio, agora sim, minha gente, frio. Frio, sangue de Cristo. Era muito frio. E aí eu me encasaquei todinha de novo, botei a minha touca, fiquei lá, amarrei meu casaco na cara e não era só eu que tava assim. Outras pessoas também estavam morrendo de frio, né? E aí a gente desceu. Lá você vai observar montanhas, vulcões assim no fundo, umas formações, umas pedras muito, muito lindas assim. E uma lagoa de sal também muito bonita. Lá, quando você tá lá, parece que é de mentira. Sendo bem sincero, assim, quando você tá vendo,
Sabe aquela página assim do Windows? Quando você entra no Windows, aí tem um papel de parede no Windows, assim, sabe? E aí você, não, essa aqui só pode ser mentira. Tipo, sabe? Não tem condições de tão perfeito que é. Eu andei muito devagar. Se eu já tava andando devagar nos outros passeios, vocês imaginem nesse. Nesse eu tava assim, a passos muito lentos. Muita tartaruga, entendeu? Para lá e para cá. O grupo inteiro foi. E eu cheguei um dia e meio depois lá. O grupo voltou, veio pra van e eu ainda fiquei lá. E aí lentamente fui voltando. Nesse passeio eu lembro de eu sentir um pouquinho mais de tontura. Eu lembro de eu sentir a respiração um pouco mais ofegante. Foi isso, eu senti um pouco mais. Mas também não foi algo gritante que precisou, sei lá, alguém me segurar, sei lá, alguma coisa assim. Não, não precisou. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse passeio e de ter me sentido bem lá, porque é uma paisagem única, de verdade, assim, é uma coisa surreal e inacreditável, parece realmente um papel de parede do Windows, assim. Foi um momento, assim, de muita conexão, sabe, comigo mesma e com a Helena, porque eu imaginava, meu Deus, eu vou colocar essa menina neste mundo, que mundo maravilhoso, que mundo lindo. Eu já viajei bastante, sabe? E eu sou uma pessoa muito curiosa. E olhar aquela paisagem foi surreal. Foi assim, fora da curva de tudo que eu já tinha visto na minha vida, né? Na volta, a gente passou pelo Trópico de Capricórnio. E aí nós fizemos um lanche também na volta. Tiramos algumas fotos, segurando na barriguinha. E aquela imensidão, aquela estrada que dava assim pro infinito. Foi um passeio bem completo, assim. Esse realmente era um passeio que durava mais o dia inteiro, mas que valeu a pena. E também houve um preparo para estar nele, né? Vocês entenderam que, assim, não foi uma coisa, oi, bom dia, estou no deserto, vou para Pedras. Não, não foi, né? Então, teve um preparo e foi algo que me marcou bastante. Um passeio que eu queria muito ter feito e a gente optou por não fazer por uma questão de cautela, de segurança mesmo, foi os Geysers del Táchio. Ele é por mais que a altitude dele seja muito parecida com Pedras, que é 4.300 metros de altitude, a questão dele é que é um passeio que sai de madrugada. Então, lá já é frio, né? Já é no normal frio. Lembra que eu falei do frio que eu senti em Pedras, né? Então, é muito frio. Só que imagina isso de madrugada. E por que, Eveline, que ele sai de madrugada? Porque o melhor horário para você ver os geysers é justamente nesse amanhecer. É no início do dia, que é onde eles explodem mais. O geyser nada mais é do que um buraco na terra que uma água fervendo vai e explode puff, na sua cara. Na sua cara não, brincadeira, tá? É brincadeira. Explode pra cima, pra cima. Aí você que tá de longe, você vê e fica chocado, né? Eu nunca vi pessoalmente um geyser, tá? Eu nunca vi. E aí eu queria ter feito esse passeio. Se eu não tivesse grávida, muito provavelmente eu teria feito esse passeio. Mas por uma questão de segurança, optamos por não fazer. E você que está grávida, está me ouvindo, não faça. Não recomendo que faça, sabe? Eu acho o risco desnecessário de correr. Por todas as logísticas, né, do passeio. Eu lembro que durante os cuidados, assim, a gente conversando com o pessoal da agência, a diferença entre um e outro, é a mesma altitude, tá? Além da questão do horário que sai, que é diferente, Pedras, se eu tivesse qualquer problema e eu precisasse voltar, ou enfim, rota de fuga, entendeu? Rota de fuga. Tinha tranquilamente como a gente reverter, não, fulano leva você, que fulano fica, que não sei o quê, e dá pra chegar, né? E os geysers não. O geyser não dava, assim, era um passeio que era longe, era uma funçãozinha pra chegar lá. E se eu sentisse qualquer coisa e eu precisasse voltar, seria algo que teria um pouco mais de trabalho pra eu voltar. E aí, não vale a pena, sinceramente, assim, pra mim, o bem-estar, meu bem-estar e o bem-estar de Helena era o que mais importava naquele momento. E aí eu vou depois, em um momento futuro eu irei. Eu desejo fortemente, do fundo do meu coração, que com esse vídeo eu tenha tirado um pouco dos preconceitos e dos medos que você tem em relação à gravidez e ao deserto do Atacama. É um lugar mágico que requer todos os cuidados, mas que é completamente possível uma grávida ir. Então não se limite por conta da gestação, vá com acompanhamento médico, tudo certinho, que com certeza vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência única. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aí e se inscreve, para que eu continue fazendo mais vídeos e a gente consiga formar essa comunidade maravilhosa que é Viajar com Bebês.